Olá pessoal, tá aí como prometido. Hoje nós vamos falar sobre o boletim escolar. É uma planilha simples, construída em Excel, toda em Excel, que contém informações que são informações importantes para o fechamento, né, do estudo do aluno. Essa planilha é uma planilha que ela tem um layout que foi configurado dessa maneira, mas ela pode ser configurada de qualquer forma, né? Eu acredito que seja um layout bem interessante para estar apresentando e para estar uh, sendo usado como referência, né, para a escola e tudo. Algo nesse sentido, ok? Bom, então nós temos aqui a primeira coluna, onde é colocado o nome do aluno, né? Nós temos a coluna da carga horária, a coluna da quantidade de faltas, percentual de frequência, a meta, que seria a média para aprovação, a nota final do primeiro bimestre, nota final do segundo bimestre, do terceiro bimestre, do quarto bimestre, uma média entre os bimestres e aí uma avaliação final, no caso se for necessário, e uma coluna para a média final, ok? De todos esses dados, aonde tem cinza, vocês veem aqui essa coluna da frequência, da média e da média F, são, são dados que é uma fórmula. Quando você clica na célula, aparece aqui em cima a fórmula. Assim como esse aqui também e esse aqui também, ok? Aqui não está cinza, mas também é uma fórmula. Só que para ficar interessante para o layout eu deixei branquinho mesmo, ok? Pronto. Então, os dados eles estão sendo avaliados da seguinte maneira. Primeiro eu preciso fazer uma coluna verdade, uma tabela verdade, né, com toda a minha necessidade. Então aqui está a tabela verdade. Ó. Essa tabela verdade é o que vai trazer informação para que o resultado final do aluno ele seja expresso, né? Então eu criei algumas proposições, né, vamos dizer assim, algumas perguntas para que o Excel ele traga para mim a informação do que está acontecendo com relação a essa pergunta. Então a primeira pergunta, as notas foram inseridas? Então eu preciso ter todas as notas inseridas para o fechamento do boletim, porque eu preciso das notas para poder fechar o boletim. A segunda proposição é, as notas são menores ou iguais a 10. Imagina, tu vai digitar e acaba digitando um número errado maior do que 10. Isso vai dar errado lá no final, né? Porque a média, no máximo, tem que ser 10, ok? Então ele também faz essa verificação. Aí, os valores que foram inseridos são números. Se você inserir uma letra sem querer e não perceber, vai dar uma conta errada. Então tu tem que fazer essa pergunta. Outra, a frequência é maior ou igual a 75%? Para o aluno poder passar, ele precisa ter mais do que 75% de presença. Isso varia de escola para escola, mas eu coloquei aqui um padrão de 75%. Bom, aqui nós perguntamos se a média é menor do que 2. Porque imagina, se somando os 4 bimestres, ele tem uma média menor do que 2, mesmo que ele tire 10 na avaliação final, ele não consegue somar para chegar a 12, dividir por 2 e fazer a média final 6. Perceberam? Por isso que eu preciso fazer esse teste lógico. O próximo, a média final menor do que 6, porque se a média final for menor do que 6, ele está reprovado. A média, que é a média dos bimestres, menor do que 6, eu preciso fazer essa pergunta para definir se ele vai ficar em recuperação ou não. Porque se a média for maior do que 6, ele está aprovado. Se for menor do que 6, ele está em recuperação. Se a média não for menor do que 2, perceberam? Aí a média final, eu preciso criar essa proposição que é para poder fazer uma conexão lógica no final, senão dá erro. Vocês vão ver lá no final depois. Reprovado por falta. Quando é que ele vai estar reprovado por falta? Quando a frequência dele não for maior ou igual a 75%. Então essa daqui já é, olha só, um conectivo, a negação daquela célula lá, dessa célula aqui. Então aqui a gente já vai identificando as necessidades. Ó. Foi reprovado, ele está reprovado
Aqui a gente vai avaliar se ele está reprovado. Está em recuperação, a gente vai avaliar se ele está em recuperação. E aqui o resultado final é uma combinação, né, de várias funções, e essa combinação é que vai trazer o resultado para mostrar o resultado final do aluno, ok? Bom, aqui nós temos os campos de inserção de dados, que são as informações que vão trazer o resultado do aluno. Todos os campos têm informações importantes, todas as células têm informações importantes para que o resultado final, a situação final do aluno, ela seja informada corretamente. Os campos que são fórmulas, eles não são mexidos, e aí a gente pode bloquear a planilha, por exemplo, deixar os campos das fórmulas bloqueados e só conseguir inserir valor naqueles campos que não são fórmulas, para evitar justamente você mexer numa fórmula e depois perder, né, aquela condição da fórmula. A outra condição, a outra situação é exatamente cada campo tem o seu valor que vai trazer o resultado. O importante também é saber que todas as células que contêm números, elas precisam ser números, né? Tu não pode escrever uma letra, por exemplo, porque senão tu não consegue fazer, no final ela não vai trazer o cálculo correto. Pensando nisso, foi criada a tabela verdade, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês da construção dessa tabela verdade, tá? Na tabela verdade, eu tenho as perguntas que foram feitas, tá? Por exemplo, notas inseridas. O que esse campo notas inseridas, essa célula está avaliando? Eu vou fazer junto com vocês. Então eu vou inserir igual e, que é a função lógica da conjunção dentro do Excel, né? O conectivo e, tá? Abre parênteses e aí vem a primeira situação. Eu preciso saber se esse campo aqui, se ele contém valor, ou seja, se ele é diferente de vazio. Como é que eu escrevo isso para o Excel? Assim, ó, o sinal de maior, o sinal de menor e o sinal de maior, abro aspas, não escrevo nada, fecho aspas. Isso para o Excel significa vazio. O maior e menor significa diferente, e o abre aspas, fecha aspas significa vazio. Perfeito? E aí eu vou analisar essa célula, ponto e vírgula, essa célula, ponto e vírgula, essa célula, ponto e vírgula, essa célula. Porque daí eu garanto que todas as notas foram inseridas. Ou seja, eu garanto que existe valor inserido em todos os campos. Nenhum campo está vazio. Perfeito? Nota menor ou igual a 10. Vocês já entenderam por que a nota tem que ser menor ou igual a 10, né? Então é a mesma situação. Eu escrevo igual, aí o conectivo e, abro parênteses, essa célula tem que ser maior ou igual a 10. Ou melhor, menor ou igual a 10. Ponto e vírgula. Essa célula menor ou igual a 10. Ponto e vírgula. Não posso esquecer do ponto e vírgula, hein? Essa célula menor ou igual a 10. Ponto e vírgula. Essa célula menor ou igual a 10. Fecha parênteses. E ele traz o valor lógico avaliativo de todas elas. E aqui eu estou avaliando se os valores inseridos foram números, porque sem querer eu escrevo ali uma letrinha, já perdi o resultado. Então eu avalio se são números e aí eu uso com isso uma função pré-definida dentro do Excel que faz essa pergunta para mim, né? E é bem intuitivo, é uma função que ela praticamente diz o que ela faz, que é num, ou seja, o Excel está perguntando, é um número? Se for um número, ele vai trazer verdadeiro, se não for um número, ele vai trazer falso. E nessa daqui, eu estou avaliando todas essas células. A célula da carga horária, da quantidade de faltas, do primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, da média. Eu estou avaliando todas elas se são número ou não. Ok? Pronto. Percentual de frequência maior ou igual a 75%. É a mesma coisa. Eu insiro igual, aí eu vou lá na célulazinha da frequência, maior ou igual a 0,75. E aí ele traz o resultado lógico. O próximo, média.
menor do que 2. Vocês entenderam por que a média precisa ser menor do que 2, né? Então, é a mesma coisa. Igual, aí vou lá na célula da média, ó, MD. Célula da média menor do que 2. Ó. Ok? Ele traz esse valor lógico daquela avaliação. Média final menor do que 6. Olha lá. Igual a média final, que é essa célula aqui, menor do que a média para aprovação. Aí eu clico nesse campo aqui e eu bloqueio ele com os dois cifrões. Por que eu bloqueio com os dois cifrões? Porque quando eu fizer o Ctrl+C, Ctrl+V aqui em todas as células, ele vai copiar exatamente a mesma célula. Se eu não bloquear, ele vai pulando linha, pulando linha, pulando linha. E aí, por exemplo, essa daqui que é B9, essa aqui vai ser B10, B11, B12, B13. Então eu preciso bloquear a célula para o Excel não trazer uma célula diferente dessa que eu estou escolhendo. Ok? O próximo, média menor do que 6. É a mesma coisa, ó. Igual a média, que é esse campo aqui, menor do que 6. E aí bloqueio novamente ela. Média final igual ao tracinho. Isso aqui a gente vai ver ali na frente. Daqui a pouquinho a gente vai ver o porquê que eu faço essa avaliação lógica aqui, ok? Então, ó, média final igual a média final, que é esse campo aqui, igual, abro aspas, coloco o tracinho e fecha aspas. Agora, ó, reprovado por falta. O que é o reprovado por falta? É a negação da frequência maior ou igual a 75%. Então eu simplesmente escrevo assim, igual a não, abro parênteses, vou lá no 75%, que é esse aqui, e fecho parênteses. Reprovado. Quando que o aluno vai estar reprovado? Quando a média do bimestre for menor do que 2, ele já está reprovado, ou quando a média final for menor do que 6. Então eu vou usar o conectivo lógico ou nessas duas situações. Então eu escrevo igual ou, abre parênteses, esse aqui, ponto e vírgula, média final menor do que 6. Fecho parênteses. Se um desses dois for verdadeiro, ele está reprovado. O próximo, recuperação. Quando é que o aluno está em recuperação? É aqui que a gente vai usar aquela condiçãozinha lógica ali do média final tracinho. Tá? Eu vou avaliar se a média foi menor do que 6 e se a média final tem um tracinho. Esse campo é o campo que traz a fórmula final, né? Com a combinação de todas as proposições, né, utilizadas na tabela verdade. Então a primeira avaliação ela está trazendo um resultado que é dados inválidos ou incompletos. Para eu determinar se os dados estão inválidos ou incompletos, então eu verifico a negação dessas duas proposições, que é a nota menor ou igual a 10 e os valores são números. Se a nota for maior do que 10 ou se os valores não são números, ou seja, eu estou verificando a negação dessas duas, então ele vai me trazer o seguinte resultado: os dados estão inválidos ou incompletos. Ok? Essa é a primeira verificação. Então eu estou utilizando a função C combinada, que são várias funções C uma dentro da outra. Percebe? Então aqui, nesse caso, a próxima avaliação vai ser, nesse caso, se isso daqui for verdadeiro, vai trazer o resultado dados inválidos ou incompletos. Se for falso, ele vai fazer uma outra avaliação da função C. Qual é a outra avaliação da função C? É se ele foi reprovado por falta. Ou seja, se esse resultado aqui for verdadeiro, se ele foi reprovado por falta, então ele vai trazer a seguinte afirmação: reprovado por falta. Se não, ele vai fazer uma próxima pergunta, que é se o aluno está reprovado. Se o aluno está reprovado, essa preposição aqui vai ser verdadeira. Se ela for verdadeira, vai mostrar ali o resultado lógico reprovado. A segunda é
se ele está em recuperação. Se essa preposição aqui for verdadeira, então ele vai trazer o resultado recuperação. Se não, ele vai trazer o resultado aprovado. Entenderam? Então, a gente está juntando todas as preposições da tabela verdade numa mesma célula com uma fórmula que combina todas elas para trazer o resultado final do aluno. E por fim, a gente só copia e cola para todas elas. E aí, olha só, aqui a gente tem a verificação de todos os alunos com análise individual de cada um deles. Ah, mas aí vocês podem me perguntar, tá, mas André, por que eu tenho resultados nos alunos que têm nome, nos que não têm nome não tem resultado nenhum? Exatamente porque o campo da fórmula ele está definido para isso. Olha só, ele faz uma pergunta, ó, se o D20, que é o nome do aluno, for vazio, então mantém vazio, senão traz o resultado do aluno, que é aquele finalzinho lá da nossa tabela verdade. Entendeu? É isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado bastante, né? Eu espero que abra os olhos de vocês para essa questão da utilização do Excel como uma ferramenta, né, bem interessante nas questões de lógica proposicional. A funcionalidade dela, ela tem uma gama muito grande, muito vasta. Esse é só um exemplo que eu trouxe para vocês, mas ela pode ser utilizada em várias outras coisas, né? E é aquilo, né? É utilizando a imaginação, utilizando o conhecimento para poder fazer, né, uma planilha simples se tornar uma planilha funcional, uma planilha que traga resultado, que possa te ajudar no teu trabalho, pode te ajudar na tua vida pessoal. É muito, muito interessante. Ok, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.